Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Então, Paulo, como é que vai? Tudo bem, Sérgio? Vamos para uma segunda parte, é? Vamos continuar com a guerra. Com a Guerra Civil Americana. É, Está pano para mangas. É uma guerra... um programa só é um marco importante na história. Não é suficiente para falar de 4 anos bastante intensos. E com profundos reflexos. Esta Guerra Civil americana é engraçado, porque está no imaginário não só dos americanos, porque ainda é uma guerra de culto dentro dos próprios Estados Unidos. Ainda agora dá problemas por causa da lei federal da proibição de hastear as bandeiras confederadas nos edifícios públicos. Em alguns estados, sabe que houve esses problemas. Mas continua a estar no imaginário dos americanos de uma forma, por um lado, descomplexada, porque a história deles é muito curta. Por outro lado, sim, é um bocadinho as catarses. Os historiadores americanos, eles dedicam-se à guerra civil e estão sempre a estudar aquilo, porque como a história deles é muito curta, aquilo Agora, há uma coisa. A Guerra Civil Americana tem profundos reflexos na Europa e no mundo. Poderá não ter, ao momento, entre 61 e 1865, 1861 e 1865, um efeito sobre outros territórios, mas tem sobre a Europa, porque a Europa está atenta àquilo que se está a passar. Uma Europa, ela própria, que também está em guerras. Aliás, nós já falámos sobre isso. Haverá um programa sobre as guerras na Europa neste mesmo período. Porque é a consolidação de poderes neste período da década de 1860 a 1880, a consolidação de poderes que têm efeitos sobre os impérios coloniais e depois daquilo que conduz à Primeira Guerra. Sim, portanto, aqui há efeitos de causa... Como nós falámos anteriormente, estamos a falar da Primeira Guerra, que é considerada a Primeira Guerra tecnológica. Exatamente. E neste último programa, quando falávamos da Guerra Civil, esta introdução que foi necessária, o Paulo até estava a lançar um mote e que ficou prometido, começávamos até pela questão da própria guerra naval. Exatamente. Se eu no programa anterior dizia que esta guerra foi tecnologia por um lado, em termos estratégicos, temos uma profunda carga tecnológica de armamento, comunicações, mesmo na saúde, na medicina militar. As amputações já seriam feitas, na medida possível, com anestesia. Isso é importante. E com algum aparente maior cuidado com a higiene e com a questão da... A possibilidade de sobreviver a uma amputação neste período já é diferente. Aliás, há avanços da medicina que não são necessariamente da aportação dos Estados Unidos, que já vem das guerras da Itália. Até o próprio conceito de Cruz Vermelha não entrou bem nos Estados Unidos, mas a questão dos feridos, da ambulância, a introdução da ambulância. A ambulância, digo mesmo, o veículo para transportar os feridos. E até as mulheres em hospitais de campo de batalha. Por exemplo, que está amplamente documentado. É curioso, Paulo. Há uma obra da Mary Louise Dickinson que são Mulherzinhas, que define talvez um bocado. Passa um bocado ao lado, passa ao lado, não passa. O Mulherzinhas, que tem filme, tem um livro. É engraçado porque transmite um bocadinho a ideia do que era o papel da mulher em casa, mas como uma retaguarda dos homens que vão para a guerra, aqui no caso da União. Mas está sabido que as mulheres estavam nos hospitais de campanha e lidavam com aquelas situações complicadas das amputações, de distrair as operações, as cirurgias de batalha, atender aos feridos. E é isto que eu também dizia. Na medida do possível, ambos os exércitos, a filosofia já é não deixar os feridos a morrer no campo de batalha, mas esterilizá-los em corpos de ambulâncias. Se não existia noutros exércitos um corpo de medicina militar, o exército dos Estados Unidos tem-no. Tem-no na União e tem-no na Confederação. Por outro lado, também, um dos grandes símbolos dos Estados Unidos, hoje em dia, são os Marines, o corpo de Marines. Também combate os Marines. Curiosamente, um Estado que fornece um contingente substancial para os Marines da União é o Estado da Califórnia. Deve ser a proximidade ao Pacífico, ou coisa do género. Mas também existem Marines na Confederação. Mas, no entanto, quando chega à altura até 63, pelo menos, até a Gettysburg,
que não define o rumo da Guerra Civil, porque ainda dura mais de 10 anos, apresentámos em linhas, ou seja, a estratégia de avanço tecnológico, mas a tática, a maior parte das vezes, ainda é o livreto napoleónico. Avançar em linhas e após linhas e após linhas, o que dá mortandades terríveis. Sim, Primeiro que eles aprendam isso, até que, por exemplo, começa a existir uma reintrodução de uma tática da infantaria ligeira, com o caso, por exemplo, dos Berdan Sharpshooters, dos atiradores, que usam, primeiramente usam mosquetes com as primeiras miras telescópicas, que não são bem ópticas, é um tubo. Algumas obras falam já em snipers. Existe o sniping. O sniping entra ali, claramente, com a mira que não é bem telescópica, é um direcionador de tiro no formato de um tubo. Mas, por exemplo, estes Berdan Sharpshooters, que não vestem de azul, vestem de verde, que são da União, vão ser dotados com uma novidade que é isso é uma questão importante. Nós temos estes dois bonequinhos. A espingarda Spencer. Temos aqui estes bonequinhos, um com uma farda da União e outro com farda da Confederação, mas isto não é linear. Não, porque nós podemos ter tropas da Confederação de cinzento e que, por exemplo, com este tipo de boné preto, por exemplo, as tropas do Michigan, a Iron Brigade não usava o kepi, mas usava o boné preto e, curiosamente, usava a polaina branca por dentro das calças. E temos tropas da Confederação, de milícias estaduais, que usavam casacas azuis. E na falta de material, os confederados, se fosse necessário, tiravam as fardas às baixas da União. Quem pensar que também a farda, claro que há uma farda de standard. Quando se chega a 1865, ao final da guerra, podemos dizer que está tudo azul para um lado e cinzento para o outro. É um facto. É verdade. Mas, durante uma boa parte da guerra, é um pot-pourri de cores. Portanto, as unidades... Ou seja, temos o tal paradoxo de um certo conservadorismo ainda quase napoleónico junto a uma má seção tecnológica que, se calhar, depois é mais visível na Europa num programa que vamos fazer sobre a guerra, por exemplo, entre os dinamarqueses e os prussianos, entre os austríacos e os prussianos. Mas, se calhar, temos que pensar em algo. Esta guerra foi profundamente observada pelos estrangeiros. Sim. Tínhamos observadores franceses nos dois lados, enviados por Napoleão III. Aliás, a realidade francesa vai ter sequência da Guerra Civil com o conflito no México entre Juárez e Napoleão III. Porque há coisas que se vão passar no fim e depois, com influências no México e com influências no Canadá. Não temos tempo para desenvolver. Por outro lado, os ingleses, que a certa altura estiveram quase para reconhecer o Estado da Confederação. Aliás, a Confederação quis o reconhecimento da Europa. E eles achavam que iam ter e estavam convencidos, mas acaba por não acontecer. Isto, precisamente pela questão da matéria-prima, porque a Europa era dependente da matéria-prima. Exatamente. Ou seja, Richmond, o Jefferson Davis, estava convencido que iria ter pelo menos um reconhecimento da Inglaterra, da França, acaba por ter de um Estado alemão menor, que é o Saxe-Coburg-Gotha. Faz parte da nossa é parte da nossa Eu acho que a Confederação aprendeu da pior maneira, no meio das batalhas todas que ia fazendo, das campanhas, que se desenrolavam entre este espaço geográfico, é que a geopolítica não há amigos. Há convergência de interesses. O algodão não chegava para ter uma convergência de interesse entre os Estados da Confederação e a Europa que eles queriam. Foi mais importante, porventura, a Inglaterra e a França, e sobretudo a Inglaterra e a França, que são os dois grandes blocos estratégicos à época, não se envolverem na questão diretamente. Exatamente. Porquê? E é a questão naval que refere. A questão naval, é comum pensar-se que a questão da guerra naval entre a União e a Confederação se resumiu a conflitos costeiros ao longo da costa leste e depois os bloqueios, portanto, o bloqueio a Nova Orleans, a entrada nos rios, por exemplo, no Mississippi, etc. Sim. Não. Primeiro, isso eu penso que a questão naval aqui é inovadora em alguns aspectos. Não é o vapor. O vapor... Sim. Na nossa guerra civil nós já temos vapores ingleses, vêm vapores na frota mas do Pedro. É no mar que a União se destaca e tem superioridade efetiva. Tem, porque tem capacidade industrial para inovar. Ou seja, continua a existir navios de aparelho misto de vela e vapor. Sim.
Mas eles, por exemplo, vão começar a trazer navios para a doca seca e começar a pôr chapa de blindagem Já não temos nas fragatas. Uma parte da frota que estava até obsoleta, da frota da União, que usava ainda navios com pás centrais, é rapidamente posta de lado para ser substituído, por exemplo, por navios com uma hélice ou 2 hélices já de propulsão. Outra coisa que também que vai deixando de ser usada gradualmente é concentrar toda uma série de peças de artilharia no aboard e no esteerboard nas cobertas, para passar a ter peças de artilharia em rodízio. E essas peças dessas, que talvez seja um detalhe importante, com tecnologia importada da Europa. Dou-lhe 2 exemplos. Uma delas tem a ver connosco. Quando falámos sobre o cerco do Porto, falámos sobre o canhão Pexan, que é uma concepção francesa. Pois, o canhão Pexan é importado para os Estados Unidos, o modelo fabricado lá, embora com uma pequena diferença estrutural, como aqui não dá para mostrar, mas também não é relevante, e é adaptada para o uso da Marinha dos Estados Unidos. Segundo, as peças do sistema Armstrong. As peças do sistema Armstrong, o que é que trazem de novo? Algo decisivo. Não são carregadas à boca, são carregadas à culatra. Portanto, é uma culatra deslizante, parafuso, que é rodada, é retirada, é metida a carga com a granada, é voltada a pôr a culatra e percutida. Só que são peças que são peças bastante pesadas, tipo columbíada, que é um termo muito interessante que aparece no columbíada por causa da sua dimensão. São peças que são colocadas nos convés e que têm uma espécie de carril, é como uma espécie de mini linha de comboio na coberta, em que ela se desloca para aqui, ou recua e desloca-se para ali. Isto permite ao navio aquilo que perde em poder de fogo de choque imediato, pelo facto de disparar uma bordada, por exemplo, de 16 peças a bombordo, vai ganhar porque esta peça é muito mais poderosa em termos de impacto. Já não usa a bola, usa o projétil cónico. Portanto, o que se conseguia, obrigando a chegar, por vezes obrigava que o navio chegasse perto demais para dar a bordada e ser eficaz, ele vai ganhar com uma peça que dispara muito mais longe, com muito mais potência, e que lhe basta 1 ou 2 granadas para furar as obras mortas destruir as obras mortas, ou o que está abaixo da linha d'água do navio adversário. Ora, isso é uma das aportações que traz a Marinha da União. Por outro lado, a Confederação está parada? Não. A Confederação tem uma marinha bastante convencional, de fragatas, também da mesma e muito mais pequena, que não tem capacidade, por exemplo, em Savannah, de estar a construir nos estaleiros à mesma velocidade que os Estados Unidos constroem, modificam e inovam. Mas há uma inovação que vai surgir que é simétrica, que lhes permite, há 2 nos confederados, que são simétricos, que são os monitores. Por acaso, o monitor é o nome do primeiro couraçado. O SS Monitor, da Confederação, sim. Da União. O Merrimack que é da Confederação. Que são navios do mesmo género. O que é que são? São cascos convertidos. São navios que não podem ir para o mar alto porque vão ao fundo, completamente blindados e que só têm praticamente 2 chaminés. Eu estou a fazer uma descrição muito básica. Tem as chaminés para funcionar com as máquinas a vapor e depois tem uma torre. No caso lá está, mas ainda assim se vê as doutrinas de um lado e do outro. O monitor americano, o SS Monitor, que depois vai dar origem a uma tipologia de navios que é o monitor, que são os cruzadores guarda-costas. Aliás, vai durar até a Primeira Guerra Mundial o conceito de monitor, que são navios muito bem armados, mas que não podem ir para o mar alto, não são navios de saída oceânica. O caso do monitor é uma torre onde estão 2 peças, tipo de columbíada, por acaso são de retrocarga, porque têm que ser tão poderosas que nem o sistema Armstrong se aguenta com aquilo. Mas que estão blindadas a ferro. E a torre supostamente rodará, ou pelo menos o navio manobra com a torre. O caso do Merrimack é um caso de um navio tecnologicamente avançado no sentido da estrutura, porque também é completamente blindado, tem uma particularidade que já se nota que o construtor pensa na balística, tem os costados inclinados, quer dizer que propicia que a munição com o adversário, quando lá vai bater, vai ressaltar.
mas tem uma coisa que é antiquada. Ainda tem as peças em bombordo e as peças a estibord. Então não tem aquela peça... Não tem, mas eles depois vão fazer, porque isto não vai ser uma remake e monitor, depois vão, durante aqueles anos a seguir, até 65, vão construir vários modelos. Nunca um é igual ao outro. Há um célebre da Confederação, que é o CSS Virginia. Sim, sim. Que já vai com a torre. E teve confrontos com o SS Monitor. O que é que nós temos aqui? O termo couraçado é ótimo porque as pessoas percebem logo o conceito. Couraçado, o que nós temos aqui são floating batteries, baterias flutuantes. Quer dizer, já tínhamos que os navios, a última geração de navios de alto mar, por exemplo, os franceses tinham o Gloire, que tinha 3 cobertas com aparelho misto e tinha 3 cobertas de artilharia. Que depois vai ser substituído pelo conceito que os ingleses introduzem do Warrior, que é o que ainda é mais... Esse é que é o navio revolucionário em termos do que é um navio de guerra de casco de ferro ou de aço e com artilharia verdadeiramente eficaz. Isto são experiências que os americanos fazem, mas que os outros estão atentos. A verdade é que na famosa primeiro recontro entre o Monitor e o Merrimack, a primeira vítima é o Housatonic. O Housatonic é uma fragata da União que está na proximidade e que é fundada pelo eu penso que é o Housatonic, espero não me estar a enganar, que é fundada pelas baterias embarcadas do Merrimack. Mas quando o Merrimack chega ao contacto com o Monitor, que o USS Monitor, é um impasse. Porquê? Porque nenhum se consegue afundar ao outro. Ou seja, eles disparam a distâncias cada vez mais próximas, mas as granadas de um e do outro embatem nas blindagens e temos um impasse. Não é? Agora, isto passa-se ao longo da costa. E aí no Atlântico? E temos submarinos também. Temos o CSS Handley, que é a primeira tentativa dos confederados de romper em termos tecnológicos com um submarino, que tem um formato já convencional de um submarino, portanto, o formato longiforme, era acionado por uma série de homens que acionavam uma roldana, aquilo era um caixão e foi um caixão flutuante, foi recuperado há pouco tempo e os corpos ainda lá estavam dentro. E também, uma parte, houve também polémica, porque fez-se honras militares à forma confederada, porque eles foram enterrados, quer dizer, portanto, os cadáveres foram sujeitos a exéquias e foram acompanhados por milhares de recriadores de tropas confederadas. Aquilo foi assim um bocadinho tenso. Mas o homem conseguiu afundar um navio é uma prática comum as recriações das grandes batalhas na América. Sim, da Guerra Civil é uma coisa, mas é que estamos a falar de mobilizar milhares e milhares de recriadores e não brincam em serviço, ali não há carnavais. Mas voltando à questão do Handley, ele consegue afundar com um torpedo de uma forma esquisita. Era um espigão ao qual estava adstrita uma carga explosiva que ele espetaria nas obras mortas do adversário e explodiria. E consegue. E ele não vai ao fundo por causa da explosão direta, por efeitos diretos da explosão que causa no navio inimigo. Ele vai ao fundo porque desequilibra devido às ondas de choque e vai lá para o fundo e eles morrem sufocados, porque até nem terá havido uma entrada logo imediata de água dentro do submarino. Portanto, eles ficaram ali a morrer um bocado como o Kursk. Sim. Não é? Agora, a guerra naval também se estende de sobremaneira até às costas europeias, como eu disse no programa anterior. Na Biblioteca do Congresso há lá um documento que fala de um recontro entre era muito conhecido o Blockade Runner. O Blockade Runner era o furador de bloqueios, porque o governo dos Estados Unidos impõe uma política de bloqueio, isto vê-se logo a assimetria entre o poder naval da União e o poder naval da Confederação. O poder naval da Confederação tem pouca projeção, projeta-se para os rios e para a costa, junto portanto, a Flórida, a Geórgia, portanto, todos os estados costeiros do Sul, e é mais para conter a investida da Marinha da União. E a Marinha da União, por outro lado, faz um bloqueio que não se estende à costa, estende-se quase até meio do Atlântico e, se for preciso, persegue. Nos rios, o Tennessee e o Mississippi. Persegue no Atlântico. Sim, sim. Temos fragatas americanas, eu digo fragatas porque é a tipologia principal, que os persegue no Atlântico. Qual é o Blockade Runner? São navios mercantes da Confederação que tentam furar o bloqueio em direção à Europa. Para quê?
ou para levar algodão ou para ir buscar armas. Porque, a certa altura, os Estados da Confederação estão a importar armas. A Inglaterra não reconhece a Confederação, mas vai-lhes espingardas. Eles partem a capacidade de produzir armamento. Exato. A capacidade de repor armamento obriga a que eles importem materiais. Então temos os furadores de bloqueio, que atuam quase como lobos solitários. São veleiros, tipo Clipper, tipo China Clipper. Portanto, às vezes são veleiros, nem sempre são a vapor, que tentam furar o bloqueio, passar discretamente e chegar às costas europeias. Isso, por vezes, com a iminência de conflitos diplomáticos. Porque, assim, os Estados europeus não reconheceram a Confederação, mas também uma boa parte deles não levou em conta que havia um bloqueio dos Estados Unidos aos navios de bandeira confederada. Portanto, deixavam-os aportar aos portos. Nós não nos metemos. Se vier aqui um navio de bandeira confederada, pode custar. Mesmo o governo em Washington, sabendo que se por acaso fossem navios confederados a Southampton, estavam a carregar caixas e caixas de espingardas em fio de P-59. Ninguém. Portanto, estende-se para a Europa. E a Europa, como eu disse no programa anterior, está profundamente atenta à guerra civil. Porquê? E vou-lhe fazer um paralelo. Tal como o mundo estava atento à guerra civil espanhola, porque estava a ser laboratório de novos sistemas de armas e novas doutrinas militares. Porque a própria doutrina militar na guerra civil teve que mudar exatamente porque era uma sangria. Era impossível ter esta tecnologia, como vai aparecer também outra coisa, que é os primeiros modelos ainda um bocadinho pouco eficazes da metralhadora. A Gatling que nós vemos, de vários canos, aquilo manejado, era uma metralhadora de repetição mecânica, muito mais eficaz que alguns modelos que já tinham aparecido em França, como a Christophe Montigny, que era uma coisa um pouco estranha. A Gatling americana é tão eficaz que o princípio do cano rotativo ainda é usado agora com a GAU, com os modelos GAU de saturação diária utilizados nos aviões de ataque ao solo, que são de repetição elétrica. Ali era repetição mecânica à manivela. Encravavam com alguma frequência, mas aquilo ia funcionando bem. São utilizadas residualmente na guerra civil, mas depois vão ter um efeito brutal nas guerras com os índios. São quase um fator de genocídio. Vou exagerar. Sim. E há outra arma que faz parte do nosso imaginário, que entra na guerra civil ainda, que é a espingarda de repetição Winchester Henry, a Yellow Boy. As Winchester que nós conhecemos, os primeiros modelos aparecem na guerra civil. E são decisivos porquê? Porque utilizam um novo tipo de munição. A guerra civil americana traz a consolidação de um novo tipo de munição. E, por vezes, esse é o pequeno pormenor que faz a diferença. Não é só a arma, é o municiamento, é o cartucho. Qual era o standard? Mesmo para algumas armas de retrocarga, era o cartucho de papel. Um tubo de papel, pólvora, a bala, vou utilizar o termo, era introduzido, mesmo a retrocarga era introduzida à culatra, e depois era preciso ainda meter a cápsula de percussão. No momento em que se cria uma cápsula de latão, ao qual é colocada, aliás, a própria pólvora começa a desenvolver-se para a cordite, embora com fumo. E depois é atarrachado hermeticamente a bala. Isso cria uma segunda câmara de disparo. Ora, estão criadas as condições para surgir uma arma que é eficaz com isso, que é a Yellow Boy ou a espingarda, a Winchester. Há mais marcas, mais modelos, mas a Winchester é um termo que se fica. Sim, é carismático. Que é a arma do Oeste. Tem muito alcance? Não, porque na altura os primeiros cartuchos metálicos ainda não são os cartuchos de 1890 para a frente, de grande alcance. Mas tem uma repetição que os solistas, os confederados, porque isto... Penso que a primeira distribuição de carabinas, ou rifles, ou espingardas do modelo Winchester de repetição, foi em quatro de guilhotina e repetição mecânica por foi no Exército Confederado? Não, foi no Exército da União, às tropas também do Michigan. Penso eu. E os confederados diziam, maldita espingarda que se carrega à segunda-feira e só acaba ao domingo. Porque aquilo... Além era de repetição como um cano por cima, as pessoas veem o Winchester nos filmes, veem um cano por cima e um cano por baixo. Eu já vi algumas pessoas comentar que ele disparava 2 tiros. Não, o cano de baixo é o carregador. E tinha uma janela de mola, onde se metia munição ia para o cano inferior. E depois tinha uma mola lá na ponta que ia sendo pressionada, mas depois quando ficava livre ia empurrando para trás a munição. Ela, quando se abria,
caía a munição na chamada culatra guilhotina, empurrava a outra fora que tinha sido percutida, que tinha vindo para trás, e entrava a seguir. Isto é uma explicação um bocado simplista. Mas a verdade é que dava uma capacidade de fogo inaudita. Já nos últimos meses da Guerra da Secessão isto está introduzido. Assim como o revólver, que era de carregar pela boca pelos tambores, começa a ser também convertido para fogo central. O fogo central são os tais cartuchos metálicos. Quem é que vai depois sofrer com isto? São os desgraçados dos índios. Pois. Não é? Das tribos nativas, porque a seguir à Guerra Civil cai a guerra... Que tinham apoios confederados e a da União não tinha. A União ganha e vira-se para os índios. De novo. Sim, de novo. Porque... Aliás, permita-me só sair do contexto. O primeiro grande massacre pós-Guerra Civil é o Wichita em 1868. E quem é que lá está? Um senhor chamado Custer, que depois, em 1876, é massacrado por falta de visão tática, porque o Custer é daquelas mitos e lendas dos Estados Unidos que é super sobrevalorizado. Ele não era nenhum gênio. Aliás, a falta de gênio reflete-se em 1876 na Batalha de Little Bighorn. Ele deixa-se cercar por milhares de homens das tribos, de uma confederação de tribos índias, com parte do regimento, nem sequer está completo, com 270 homens, quando lhe tinham dito para levar as metralhadoras. A força que vai não é do Custer, não é só do Custer, são várias forças, com o encontro do Sitting Bull, desse líder dessa confederação de várias tribos índias, Comanches, etc., e dizem-lhe repetidamente para levar as metralhadoras, as Gatlings. Ele diz que não precisa, portanto vê-se o resultado. Sim. Não é? E de onde é que vem essa... Menosprezou tropas nativas que já tinham tido experiências com armas de fogo e, portanto... Agora, a Guerra Civil, a certa altura, vai se tornar numa guerra de desgaste mútuo. E depois o desgaste vira-se... Depois de Gettysburg, o Sul não fica derrotado, mas vai perder uma boa parte da sua força anímica. E, por outro lado, depois da Batalha de Gettysburg, que é em 1863, agora não tenho aqui a data precisa, mas podia ver aqui, mas as coisas vão mudar no sentido em que a União, ou o Norte, ou o que nós quisermos chamar, vai passar definitivamente à ofensiva. E vai ter, a Batalha de Gettysburg e Vicksburg também vai ter um impacto neste sentido. Eu há bocado falei dos Estados tampão. O Maryland, o Missouri e o Kansas. Foram estados, e acho que isso é traumático, e reitero o que disse no programa anterior, em que nós vemos, se o Nova Iorque era da União e a Geórgia era do Sul, apesar de ser todos americanos, mas eram estados diferentes. Mas no Maryland temos famílias que se dividem. O Maryland dá tropas para a União e dá tropas para a Confederação. O Missouri dá tropas para a União e tropas para a Confederação. Não é tropas a integrar... Quero que atente aqui numa coisa. Estamos a falar em unidades do Maryland que estão na União, que não são agregadas a unidades da União de outros Estados. São tropas estaduais do Maryland na União, tropas estaduais do Maryland na Confederação. E que a qualquer momento se podem confrontar. Isso também sucede com o Missouri e sucede com Kansas. Outra aportação da Guerra Civil. Esta guerra não foi só feita com soldados ou com milícias regulares. Foi uma guerra que disputou todo um processo de milícias irregulares. Os Bushwhackers, por exemplo. Sim. Ou os Jayhawkers. Ou seja, que eram forças até de considerável tamanho, não uniformizadas, e que se encontravam, e que faziam raids, não só confrontando tropas regulares, portanto, emboscando tropas regulares de um lado ou do outro, porque temos, este é um fenómeno que não é só de tropas irregulares da Confederação, principalmente de cavalaria, atacar guerrilhas a cavalo, atacar tropas da União. Temos também o contraposto a fazer em relação à Confederação, o mesmo. E atacando sobretudo o quê? Populações civis. Estes Bushwhackers e Jayhawkers são tropas que exercem o terror sobre a população civil de um lado e do outro. Não é por acaso que há um general, pronto, que é quase um general maldito, porque há razões para isso, que é o Nathan Bedford Forrest, que é um general confederado da arma de cavalaria, que vai ser o criador, ou é associado à criação do Ku Klux Klan. Ainda antes do Ku Klux Klan aparecer, na sequência da derrota da Confederação, já o Nathan Bedford Forrest promovia estas milícias
completamente descontroladas, ou não é descontroladas, fora do controle dos Estados-Maiores regulares das tropas, para exercer o terror sobre as populações civis da União, principalmente populações de fronteira, na fronteira entre os dois lados do conflito. Por isso é que os estados de transição, ou os estados de tampão, porque aqui há uma coisa que talvez devesse ter dito no início. Nós temos estados da União que não são esclavagistas. Mas temos estados da União que são esclavagistas, que é o caso do Missouri, do Maryland e do Kansas. Eu volto a insistir. São esclavagistas, mas decidem não se retirar da União. Por isso é que temos depois ficar os tais cinzentos que eu falava. E depois temos os estados claramente esclavagistas. São só 7, não é? 7, depois passam para 11. Exatamente. Quer dizer, eles são 7, mais as metades, e depois territórios, como o Novo México, que tomam parte deles. Digamos que é aquela parte toda sul, de uma ponta à outra, toma o partido. Porque há um Estado bastante importante que também é um paradoxo. Um Estado que era muito cioso das suas liberdades, sofreu na pele tremendamente a opressão mexicana na Batalha do Álamo, que é o Texas. Mas é um Estado esclavagista que toma o partido, embora não fosse um Estado muito profícuo em número de escravos. Mas toma o partido da Confederação. Porquê? Por ser muito esclavagista, passa assim a expressão, nem era assim tão esclavagista quanto isso, mas era um Estado que não tinha passado por ter sido um Estado dominado por um Estado estrangeiro e cujas liberdades, que tinham quase uma Constituição própria, um caderno de liberdades do Texas. Sentiam-se afetados por... Eu acho que o Texas assumiu naturalmente o seu lugar na Confederação para defender os seus direitos e liberdades individuais, até muito mais do que o sentido de preservar uma população escrava que não era das maiores da Confederação. Então, a ideia do poder central federal exercer o poder sobre o Estado do Texas fez com que eles Exato. ficassem ciosos das suas liberdades. O Texas ter conseguido ser muito importante para a Confederação para controlar a situação a oeste, porque conseguiu exercer exatamente uma ação de controle sobre as áreas do Novo México. E é o Texas que é responsável exatamente pelo envolvimento das tribos ameríndias ou Native Americans no conflito. É quase que fica responsável por essa demarche, por essa diligência de mobilizar essas populações, porque realmente os índios tinham mais razão de queixa dos federais ou da União dos anos anteriores, que tinham sido empurrados para reservas e massacrados, do que propriamente os Estados da Confederação, que até nunca tinham exercido, que se saiba, nenhum tipo de segregação visível. Eram situações... Eles nunca foram escravos. Sim. A verdade é uma. Portanto, aqui não era muito difícil de perceber que as populações nativas não tinham grande razão de queixa dos confederados. Não é? Então, o desenvolvimento da guerra vai sendo este desgaste, que economicamente não há um desgaste económico no Norte. Será atrevido dizer que o Norte ganha com a guerra? O capitalismo, os capitalistas, no sentido dos banqueiros, os industriais no Norte, a guerra vai-lhes ser altamente benéfica. Vão ficar ricos, a produzir armamento, fábricas que produziam outras coisas. Acaba por definir um pouco a política económica dos Estados Unidos daí para a frente. Exato, quer dizer, a guerra trouxe benefícios ao Norte. E o que é curioso, que temos uma guerra civil e é um país que vai ser fortalecido no momento. É um país não está enfraquecido de maneira nenhuma. É fragilizado com as baixas, com as deserções, com a guerra civil. Isto é daqueles raros casos. É um país que sai fortalecido. Isto é daqueles, não é raro, mas é um caso paradigmático do seguinte: os Estados Unidos têm uma guerra civil que lhes vai levar 600 mil a 1 milhão de pessoas. Certo? Mas vai sair fortalecido em todos os aspectos. E há bocado comentava comigo que depois do assassinato de Lincoln, porque Lincoln não é uma pessoa que gera consensos, aliás, ele demora muito tempo a introduzir o ato de libertação dos escravos. Não por vontade dele, mas pela resistência dos próprios Estados da União dentro do Congresso. Já com a Guerra Civil a decorrer e com 2 congressos, um em Washington e o outro em Richmond, ainda há resistências. Há resistências até por questões de conceito, de preconceito.
Mas quem é que é eleito a seguir a Lincoln? Quem são eleitos? Oficiais que estiveram No caso Grant. Oficiais que estiveram na guerra. Porquê é que temos uma série de presidentes que tiveram uma forte presença, que tiveram uma ação militar, nos anos a seguir, que tiveram uma ação militar destacada na Guerra Civil? Para controlar o Sul. Porque o Sul teve que ser ocupado. Houve uma política de apaziguamento, que o Lincoln preveu que houvesse uma política de apaziguamento. Não há execuções, eles consideravam os confederados rebeldes. Mas o general Lee não foi condenado por rigorosamente nada. As prisões, há prisões que não muito boas. Há os campos prisioneiros que são indescritíveis. Exatamente. Mas depois não há justas contas a nível político nem a nível das cúpulas. O general Lee voltou para o seu colégio e morreu pacificamente, como muitos. Pacificamente na cama. Alguns continuaram carreira no exército dos Estados Unidos. Eu vou-lhe dar um caso muito rápido. Muitos anos depois, ou foram aceitos ao serviço dos Estados Unidos. Muitos anos depois, na guerra dos Estados Unidos contra a Espanha, em Cuba, em 1898, que é uma guerra que traz para a ribalta o futuro presidente dos Estados Unidos, o Teddy Roosevelt, não o Franklin Delano, mas o Teddy Roosevelt. Conta-se uma história que havia um velho general que vai comandar uma força de voluntários na batalha de San Juan Hill. E ele tinha sido do exército da Confederação. E ele manda carregar, matem esses Yankees. Ele estava formatado, quer dizer, ele estava a comandar uma força dos Estados Unidos, mas na frente tinha os espanhóis, mas ainda dizia Yankees. Alguém dizia, o Sr. General, olha que não são Yankees, são espanhóis. Ficou preso na Guerra Civil. Ficou preso na Guerra Civil, mas ele foi aceito ao serviço da sua força de voluntários. Quer dizer que a política de apaziguamento existia por um lado, mas o Sul estava completamente destruído. Foi queimado, literalmente. Aliás, são lá as fotografias, porque a fotografia aqui já tem um papel... É a primeira guerra fotografada. É muito fotografada, é muito documentada. É por isso que esta é uma guerra civil que é possível ir ao fundo da questão em muitos aspectos, quando se quer ir. O Sul é queimado, as plantações são queimadas. Aliás, como é que nós viemos com a casa tipo colonial do dono da plantação era de madeira? Porque só sobrava a chaminé porque era de pedra. Há famílias que são destroçadas, famílias que são vilipendiadas, há violações, porque as tropas da União por vezes comportaram-se muito mal. Todas. Antes que alguém pense, vai dizer os afro-americanos. Não, todas. Sim, aqui não. Aliás, essa eleição, essa carga de generais, de militares de alta patente americanos a assumir cargos da presidência, não é só uma questão do controle do Sul, mas também de controlar todo o território. Exatamente. Agora, e terminamos aqui. Os Estados Unidos saíram a ganhar desta guerra. Saíram internacionalmente a ganhar. Consolidaram-se como país porque tudo que era territórios passaram a Estados. Isto é a posteriori. Industrialmente mostraram o que valiam. E em menos de 40 anos tornaram-se uma superpotência. E 50 anos depois são eles que atravessam o Atlântico para vir desbloquear uma situação em Argonne, 1918. Por isso, Paulo, quer dizer, muito havia a dizer sobre a Guerra Civil Americana, mas também muito há para se ler sobre ela e que é de fácil acesso. E há alguns filmes, uns mais romanceados, outros menos romanceados, mas que são sempre interessantes. Exatamente. Mas fica aqui feito o desafio aos nossos espectadores, a quem nos ouve, para que vejam. Vale a pena ver, porque nós devemos fazer exatamente o programa, e fecho mesmo com isto, sobre esta Europa que se desenrola ao mesmo tempo que a Guerra Civil, que é muito interessante. Muito, muito interessante. Fica feita a promessa. Fica. Paulo, foi ótimo falar consigo mais uma vez. Até à próxima. Até à próxima. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.